Olá, queridos alunos, professora Keila mais uma vez falando com vocês. Mais uma aula de biologia que nós vamos ter e o nosso tema ainda é sobre o reino animal, reino animalia. Nosso conteúdo agora é os répteis. Nós vamos estudar as características dos répteis e a diversidade. Então, o objetivo da aula é identificar as características e a diversidade dos répteis. De cara, a gente já tem alguns répteis famosos e conhecidos, né? Tartarugas, jacaré, lagartos e as cobras. Vamos então às características dos répteis. Os répteis, o nome, né, vem do latim reptare, que significa rastejar, e abrange cerca de 7.000 espécies conhecidas, né, como a gente viu no slide anterior e nesse, né, os principais representantes desse grupo são os lagartos, tartarugas, jacarés e cobras. Eles surgiram há cerca de 300 milhões de anos, tendo provavelmente evoluído de certos anfíbios. Então, se vocês observar, nós estudamos peixes, depois anfíbios, depois répteis, e eles têm uma evolução, alguma característica evolutiva em relação ao outro. Isso de acordo com a teoria biológica da evolução e da irradiação adaptativa, que vocês vão estudar no ano que vem. Então, nós temos aqui, foram os primeiros vertebrados efetivamente adaptados em lugares secos, embora alguns animais deste grupo, como tartarugas, sejam aquáticos. Então, eles conseguiram se adaptar a lugares secos. Isso é uma evolução comparada aos anfíbios, que são representados pelos sapos, rãs, pererecas principalmente. Eles dependem da água, eles vivem próximo à água ou em ambientes úmidos. Então, os répteis já têm essa independência. A Terra já abrigou formas gigantescas dos répteis, né, como os dinossauros, e hoje esse grupo é representado por animais de porte relativamente menor, mas ainda tem os representantes grandes, né, menor, mas temos jacarés, tartarugas, cobras e lagartos, como que foi citado anteriormente também. Então aqui nós temos alguns dos principais representantes, esses citados. Seguimos. Mais características dos répteis. Eles são animais tetrápodes que apresentam 4 membros, são 4 membros de locomoção, as 4 patas, pernas ou nadadeiras, depende do ambiente que ele vive e qual a forma de deslocamento dele. E são aminotas, ou seja, o embrião é envolvido por uma membrana amniótica, é um anexo embrionário. É uma evolução também em relação aos anfíbios que não apresentam essa membrana. Eles são bem adaptados a viver em ambientes terrestres, apresentando a pele grossa. Olha, uma característica diferente dos anfíbios, que tem a pele fina. Pele grossa, com escamas ou placas, que os torna resistentes à dessecação, que é a perda de água, a desidratação. Alguns representantes botam ovos com cascas que protegem o embrião, como tartarugas, cobras, por exemplo. Realiza a fecundação interna, diferente da maioria dos anfíbios, que a fecundação é externa. Isso evita a dessecação dos gametas. Então, isso não precisa, né? Eles são independentes da água, porque os gametas são colocados então dentro do corpo, não do lado de fora, em um ambiente externo. Os répteis são animais ectotérmicos, ou seja, não são capazes de manter a temperatura corporal utilizando seu metabolismo. É a mesma característica dos anfíbios que estava lá escrito piscilotérmicos, animais de sangue frio. Eles não são capazes de manter a temperatura do corpo constante. Devido a essa característica, eles são chamados de animais de sangue frio, mesma coisa. Então, vocês podem encontrar as expressões desse tipo: animais de sangue frio, ectotérmicos ou piscilotérmicos. Podem estar, é a mesma característica. E eles não são capazes de viver em regiões dos polos. Polo Sul, Polo Norte são regiões extremas, com temperaturas muito baixas. Como eles não têm capacidade de manter a temperatura do corpo, eles então não conseguem capturar a energia externa, porque essas regiões, a energia externa é pequena, porque é frio, então eles são de regiões tropicais, regiões quentes. Mais representantes, né? Lagartos, tartarugas, cobras, são os representantes desse grupo.
Agora a pele. A pele dos répteis, os répteis, ele tem o corpo coberto por uma pele seca, praticamente impermeável. É uma característica totalmente oposta à dos anfíbios, porque os dos anfíbios têm a pele fina, úmida e totalmente permeável, tanto que eles bebem água através da pele. As células superficiais da epiderme são ricas em queratina, a queratina que dá essa impermeabilidade, né, que protege o animal contra a desidratação e representa uma adaptação à vida nos ambientes terrestres. Isso é uma das características que representa uma conquista, uma adaptação dos répteis em relação aos ambientes terrestres, coisa que os anfíbios não conseguiram. A pele apresenta escamas, né, no caso das cobras, placas, nos casos dos jacarés e crocodilos, ou carapaças, no caso das tartarugas e jabutis. Então, escamas, né, como se fossem peixes, aqui no caso das cobras. Os jacarés, se a gente for observar de pertinho, parece bloquinhos, que são placas, e a carapaça, né, que é esse casco, no caso das tartarugas e jabutis. A respiração. Vamos analisar a respiração dos répteis. A respiração dos répteis é pulmonar, os seus pulmões são mais desenvolvidos do que o dos anfíbios e apresentam dobras internas, o que aumenta a capacidade respiratória. Então, eles não precisam realizar respiração cutânea, até porque a pele deles é grossa e não permite a realização da respiração cutânea. Então, a respiração pulmonar deles é bem mais desenvolvida em relação à dos anfíbios. Os pulmões fornecem aos répteis uma quantidade suficiente de gás oxigênio que torna dispensável a respiração pela pele, como é observado nos anfíbios. Então, olha só, aqui a gente tem o caso do sapo, né, o pulmão de um sapo, e a gente pode observar que o pulmão dele não tem muitas divisões. Já que no caso do lagarto, que é um réptil, a gente pode ver essas dobras. Essas dobras aumentam a capacidade de contato, que é a capacidade respiratória. Então, isso é uma evolução em relação aos répteis. Olha só a salamandra, bem menos divisão ainda do que o sapo. Geralmente as salamandras tem muitos representantes de salamandras que são aquáticas. Então, em relação à respiração, os répteis estão mais evoluídos, que eles conseguem realizar somente a respiração pulmonar e não a respiração cutânea, como os anfíbios. Agora vamos falar da circulação dos répteis. Os répteis, né, o coração da maioria dos répteis apresenta 2 átrios e 2 ventrículos parcialmente divididos. Nós vimos que os anfíbios, olha só, aqui o peixe só tem o átrio e o ventrículo, 2 cavidades. Os anfíbios têm 3 cavidades, ó, 1 ventrículo e 2 átrios. Os répteis têm 4 cavidades, 2 átrios, que são essas duas, e 2 ventrículos, esses dois. Só que eles são parcialmente divididos. O que a gente pode observar é que eles se ligam, tem uma ligação de um para o outro. Isso é uma característica importante também, que é também considerada uma característica evolutiva. Nos ventrículos ocorre a mistura do sangue oxigenado com sangue não oxigenado. Então, é uma circulação incompleta ainda, porque ocorre essa mistura do sangue oxigenado com sangue não oxigenado. Nos répteis crocodilianos, que são os jacarés e crocodilos, os 2 ventrículos estão completamente separados, mas o sangue oxigenado e o sangue não oxigenado continuam se misturando fora do coração, durante o processo da circulação. Então, os répteis, eles têm a circulação fechada, porque olha só, ocorre dentro das veias das artérias, aqui são os vasos sanguíneos. É uma circulação incompleta, porque o sangue continua se misturando. E qual é a outra característica? Circulação fechada, incompleta e dupla, porque o coração recebe o sangue 2 vezes, o sangue passa pelo coração 2 vezes. Olha só, o sangue sai do coração, vai para o corpo, é o sangue com maior teor de oxigênio, vai para o corpo, circula no corpo, pega os resíduos, né, o gás carbônico, ó, o sangue com gás carbônico vai para o coração. Esse sangue chega aqui no coração. Daqui ele vai sair e vai lá para o pulmão. Lá ele recebe oxigênio e volta para o coração. E depois ele vai sair em direção ao corpo. Por ele passar 2 vezes no coração, ó, vem do corpo, passa no coração, vai no pulmão, volta no coração. Então a circulação dupla. Dupla, incompleta, porque o sangue se mistura, e
fechada, porque ocorre dentro das veias das artérias, certo? Agora vamos analisar a digestão e a alimentação deles. A maioria dos répteis são animais carnívoros. Algumas espécies são herbívoras e outras são onívoras, que podem comer tanto carne como os vegetais, né? Pode ser carnívoros ou herbívoros. Eles possuem um sistema digestório completo, o intestino grosso terminado em cloaca, que é a abertura externa. Então, olha só, eles têm aqui o esôfago, né, a boca, aqui já é o esôfago, e aí segue para o estômago, o esôfago, esse daqui, vem para o estômago. Eles têm a glândula anexa, que é o fígado, tem o pâncreas também, aqui outra glândula anexa. Do estômago, o alimento segue para o intestino, que são as tripinhas dele, e termina lá na cloaca. Então, ele tem um sistema digestório completo. Tem boca e ânus, né? Tem a entrada do alimento, o alimento passa pelo processo digestivo e chega lá na eliminação, que é a cloaca. Aqui a gente tem a traqueia e o pulmão, ó, pulmão dos répteis. E aqui um réptil se alimentando, né? Esse é um carnívoro, uma cobrinha que pegou um sapinho para se alimentar. Vamos analisar os sentidos. Os répteis possuem órgãos dos sentidos que lhe permite, por exemplo, sentir cheiro, gosto das coisas. Gosto, tá? Eles têm preferência pelo alimento, eles, né, conseguem sentir o gosto. Os olhos possuem pálpebras que em membrana nictitante, que auxilia na proteção dessas estruturas. Então, como nós vimos anteriormente, os peixes têm os olhos que não têm pálpebras, que é essa membrana que protege, os anfíbios já têm e os répteis também continuam com essa membrana e mais a membrana nictitante, que auxilia na proteção dos olhos. Eles têm glândulas lacrimais, que são fundamentais para manter a superfície dos olhos úmidos fora da água. Então, como eles são mais adaptados ao ambiente terrestre, é importante as glândulas lacrimais para manter os olhos úmidos. No caso dos anfíbios, não é necessário, porque eles vivem em ambientes úmidos ou próximos à água. Aqui, eles apresentam uma estrutura existente nos olhos, entre os olhos e as narinas da cobra, que é chamada as fossetas L'Oreal, que, olha aqui no detalhe, vamos analisar ali, ela possibilita que a cobra perceba a presença de outros animais vivos por meio do calor emitido pelo corpo deles. Então, é um outro órgão do sentido, olha só. Eles têm aqui cadê as fossetas? Os olhos, por aqui, nervo olfativo e os nervos dos olhos, aqui a fosseta lacrimal. E é nessa região que vai ter esse órgão, esse daqui, que eles vão conseguir sentir se tá a presença de outro animal. Por isso as cobras são muito silenciosas, porque elas conseguem perceber através do calor. Embora os répteis não tenham orelha externa, alguns deles apresentam o conduto auditivo externo curto. Vários experimentos comprovam que a maioria dos répteis são capazes de ouvir diversos sons. Então, os órgãos dos sentidos deles têm os olhos bem desenvolvidos, conseguem observar, sentem gosto, sentem cheiro, conseguem perceber outros animais por meio do calor e ainda conseguem ouvir diversos sons. Agora vamos falar dos grupos dos répteis, né? O réptil é uma classe do subfilo vertebrada, do filo cordata e do reino animal. Nós agora vamos observar as ordens, que são os grupos menores que tem dentro do subfilo, que tem dentro da classe, aliás. Primeiro grupo são o grupo dos quelônios, que são representados pelas tartarugas, jabutis e cágados. Esses animais, eles têm o corpo coberto por duas carapaças, a carapaça dorsal e da parte superior do corpo, e o plastrão na parte inferior, que são soldadas uma na outra. Olha aqui, tem essa ligação. Essa é a parte inferior e essa parte superior, e aqui é como se as duas fossem soldadas, elas se unem e como se fosse uma estrutura única. Há abertura apenas na saída do pescoço e nos membros
anteriores e posteriores e na cauda. Então aqui, ó, tem só a parte onde sai o pescoço, sai os braços, as pernas e lá atrás, ó, as aberturas e lá atrás a cauda. As tartarugas são aquáticas e podem viver em água doce ou em água salgada. Suas pernas têm o formato de nadadeiras, porque já que elas são de ambiente aquático, elas nadam em vez de mais do que se deslocam andando, né? E o que facilita a locomoção na água. Então, elas caminham pouco na areia para desovar, a maior parte do tempo da locomoção delas é nadando. Os jabutis são terrestres e seus dedos são grossos. Então, eles são habilitados para caminhar. Então, eles têm essa estrutura adaptada para caminhar. Os cágados vivem em água doce, seus dedos são ligados por membrana que auxilia na natação. Eles não têm o formato de nadadeira como as tartarugas têm, mas tem essa membrana entre os dedos que serve para auxiliar na natação. Esses animais não têm dentes, tá? Tartarugas, cágados, eles na boca apresentam um bico córneo. Na maioria dos casos eles são herbívoros, porque eles não têm dente, eles não comem carne. Então aqui a gente tem um representante, o cágado. A gente pode observar que eles têm aqui, ó, os dedos e não dá para ver bem nitidamente na imagem, mas os dedos são ligados por membrana que auxilia na natação. Esse é o jabuti, a estrutura dele é bem adaptada para o ambiente terrestre. E a tartaruga, né, com as nadadeiras aqui, são nadadoras profissionais. Outro grupo é o grupo dos crocodilianos. São os crocodilos e jacaré. Grandes répteis aquáticos, né? Os crocodilos têm um corpo alongado, recoberto por placas córneas, né? Que são esses bloquinhos aí na pele. Possuem 4 membros que usam para locomoção terrestre e aquática, além da cauda, né? Que eles usam para deslocamento, nadam muito bem. O jacaré tem a cabeça mais larga e arredondada do que os crocodilos e quando fecha a boca, os dentes não aparecem. Isso é uma dica para identificar um crocodilo e um jacaré. É claro que ninguém vai ficar lá olhando. Aqui, ó, o jacaré, ele tem a cabeça mais larga, né, e arredondada. Do crocodilo é mais comprida, ó. Do jacaré tem essa estrutura mais arredondada. Quando o jacaré fecha a boca, os dentes de baixo não aparecem, do crocodilo aparece. Então, essa é uma característica. Claro que ninguém vai ficar lá esperando o jacaré abrir e fechar a boca para você ver se os dentes estão aparecendo ou não, né? Mas os estudiosos, biólogos, pesquisadores, eles analisam essas características. Os crocodilos, eles têm a cabeça mais estreita e mesmo com a boca fechada, os dentes são visíveis. Aqui são crocodilos, os dentes dele, ó, bem visíveis, e a cabeça dele é mais aqui, ó, estreita, nesse sentido aqui, mais achatada. Os jacarés e crocodilo habitam regiões tropicais e geralmente às margens dos rios, né? Então, eles alternam a vida na água e na terra. No Brasil, existem jacarés. Eles são encontrados na Amazônia e no Pantanal Mato-Grossense. Crocodilos não tem na nossa região, não tem no Brasil, só os jacarés. Seguimos. Agora vamos falar dos escamados, que são as cobras e os lagartos, né? São lagartos e serpentes. Esses animais têm a pele recoberta por escamas, por isso são chamados de escamados. E eles podem ser divididos em 2 grupos menores, que são os lacertílios e ofídeos. Os lacertílios compreendem os lagartos, camaleões, lagartixas, répteis de corpo alongado com uma cabeça curta e unida ao corpo por um pequeno pescoço. É como se o pescoço e o corpo já fossem meio integrados, uma coisa só. Possuem 4 membros, né, que são as 4 patas, e sendo os anteriores mais curtos do que os posteriores, né? As patas dianteiras, né, da frente são menores do que as traseiras. Os ofídeos, eles compreendem as serpentes, as cobras, que são répteis que não têm pernas, eles não têm essa estrutura de locomoção, então eles são rastejantes. A grande maioria desses répteis possuem glândulas que fabricam veneno, né, que secretam veneno, e uma serpente é peçonhenta quando seus dentes são capazes de inocular o veneno nos animais que atacam.
Também tem algumas informações que dá para identificar se uma serpente é venenosa ou não. Nós podemos falar isso em uma outra aula, mas também são curiosidades, né? Ninguém vai ficar pegando a cobra e observando, esperando para ver se ela tem veneno ou não. Mas são características importantes que dá para identificar, como eu falei, biólogos e pesquisadores já estudam isso, e aí a partir desses estudos a gente consegue, através de características simples, identificar então os animais que podem ser peçonhentos ou não. Aqui a gente tem alguns representantes, né? Os lagartos, camaleões e as serpentes, as cobrinhas, que são representantes dos ofídeos. Seguimos, agora vamos falar da reprodução dos répteis. Os répteis, eles fazem a fecundação interna. O macho introduz o espermatozoide no corpo da fêmea. A maioria é ovípara, ou seja, a fêmea põe os ovos e de onde nascem os filhotes. Então, ocorre a fecundação, mas a fêmea coloca os ovos fora do corpo, em algum lugar, em um ninho, né, em um esconderijo, e aí os filhotes vão se desenvolver dentro do ovo e depois nascem. O ovo tem a casca rígida e consiste parecendo um couro, né, consistente parecendo um couro. Os ovos se desenvolvem em ambiente de baixa umidade, já que eles não são aqueles ovos gelatinosos dos anfíbios, eles têm já essa casca mais grossa, parecendo um couro, eles não precisam de umidade, eles não precisam ficar em ambiente úmido, pode ser num esconderijo seco, longe da água, por exemplo. Os ovos com casca representam um marco na evolução dos vertebrados, pois impediram a morte dos gametas e embriões por desidratação. Então, é considerado uma das maiores evoluções em relação aos anfíbios, essa conquista dos répteis, que foi a postura de ovos, esses ovos que protegem o embrião. Então, isso pode cair muito em questões, gente, de Enem, vestibular, concurso, essa questão da evolução dos répteis em relação aos anfíbios. Fiquem ligados. Então, em relação à reprodução, os répteis se tornaram independentes da água. Eles não precisam ir na água colocar os ovos como os sapos e as rãs fazem. Também não precisam colocar os ovos especificamente em um ambiente úmido. Então, é considerado uma independência da água para a reprodução. Aqui vamos analisar, né, uma tartaruga colocando os ovos, geralmente ela cava um buraco, enterra os ovos e eles vão eclodir, então, nascer o filhote. Cobras e lagartos, eles podem procurar esconderijos, né, pode ser em floresta mesmo, e vão colocar os ovos, ou até em desertos, regiões desérticas, tem répteis, tem lagartos, e aí os embriões, quando o ovo eclodir, vão nascer os novos filhotinhos. Isso, então, terminou nossa aula sobre os répteis, algumas características dos répteis, grupos e a forma de reprodução. Obrigado pela atenção de vocês, espero que vocês tenham compreendido. E se vocês tiverem dúvida, pergunte para a professora. Até a próxima!